Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sentei aqui no chão hoje da sala para gravar um minutinho para vocês. Ontem eu postei um vídeo do meu filho, sabe? Ontem foi o meu aniversário e aí eu postei um vídeo do meu filho que ele teve uma crise, né? E aí eu sentei aqui desse lado de cá, aqui assim, e eu sentei no chão. Ele deitou aqui no sofá e eu sentei aqui do ladinho dele. E fiquei observando ele dormindo, sabe? Ele cochilou um pouquinho, e daí eu fiquei olhando ele. E daí eu postei aí, sabe? Que eu fiquei triste porque era meu aniversário. Passou o dia todo. Não, até a tarde foi que aconteceu. E aí, nossa, eu fiquei bem. Eu fiquei assim, não fiquei desesperada, mas eu fiquei triste, sabe? De ver ele com o rosto todo machucado. E aí eu resolvi gravar pra vocês, pra ver como é que é a nossa situação dele. E só que ontem foi bem forte, né? Que daí ele machucou muito o rosto, machucou assim, machucou o nariz aqui e quase ofendeu o olho, sabe? Machucou aqui assim, machucou tudo aqui desse lado do rosto. Um lado só do rosto. Outro lado não. Machucou. E aí eu fiquei triste que eu, sabe, com aqueles. Porque eu já sei, a gente já sabe lidar com isso, né? Só que daí, nossa, fiquei tão assim, sabe? Pensei, nossa, será que justo no meu aniversário, gente, tá tão bem. Acordei tão feliz e gravei tudo. E aí quando eu fiz o vídeo, né? E ele é assim, eu tenho ensinado ele, sabe? Ser forte, ter fé que as coisas melhoram. Aí terminei de gravar o vídeo. E aí já enviei aí, porque às vezes eu gravo e já envio também. Pra ficar. Tem vídeo aí que às vezes eu demoro para enviar, mas tem vídeo aí que na mesma hora que eu gravo, eu já envio. Aí pro meu canal aí de Lorena Dias. E aí hoje eu excluí o vídeo, porque eu acho que também não é necessário deixar esse tipo de conteúdo aí, né? E só pra ver mesmo como é que foi feio, né? Aí ele pegou e levantou dali quando eu terminei de gravar. Ó, quase que eu. Quando eu terminei. Ó, é a folha que tá aqui, ó. Ó, que linda que tá. Tô lendo a Bíblia ali, lendo o versículo. E aí ele levantou dali. E ele não. Antes ele não gostava que mostrasse, sabe? Ele sentia, mãe, por que não mostra isso? Porque falei, filha, você tem que aprender a lidar com a realidade. Você tem que mostrar a verdade. Não adianta esconder, né? É a realidade que ele tem enfrentado, né? Daí ele pegou e levantou. Assim que eu terminei de gravar o vídeo, eu fui fazer uma sopinha para nós comer. E daí ele levantou e foi lá pro banheiro. Não sei se ele gravou no banheiro. Ele gravou lá pro Facebook, o rosto todo daquele jeito. Não, pessoal, eu tô bem. Olha só. Pessoal, eu tô bem. Orem por mim. Aí as pessoas lá do Facebook começaram a mandar mensagem para ele. E daí ele dizendo, mãe, não fica triste não, que eu tô vivo. E eu achei aquilo tão engraçado, gente. Levantou aqui do sofá, foi pro banheiro. Não sei se ele gravou no banheiro ou no quarto dele, não sei. E apareceu com o rosto daquele jeito no Facebook. Gente, eu tô bem. As pessoas começaram a dizer para ele, graças a Deus, Deus te livrou. E ele. Aí agora tá um pouco melhor, né? Que eu passei. Gente, eu passei o óleo de coco, porque um dia eu me queimei ali fazendo comida. E aí o óleo de coco, gente, ele na hora parou de arder, sabe? De queimar. E já no outro dia tá bom. E hoje ele acordou e eu já vi que as coisas assim do rosto dele ainda tá as marcas, ainda tá bem, mas já tá bem melhor.
E daí hoje eu vou passar de novo. Não passei nada, gente. A gente ia comprar até ver alguma coisa para comprar, né? Uma pomada. Mas daí eu acho que não vai precisar, porque ele já tá bem seco assim, sabe? Com óleo de coco, gente. Eu não sabia que era bom isso, por causa que ele tem a vitamina, né? Mas eu passei uma queimadura que aconteceu comigo. E aí, na hora, assim, eu já me lembrei, vou passar o óleo de coco no rosto dele. E aí, e ele já, ontem, eu fiquei até admirada, gente, porque ele sempre fica abatido e às vezes chora e, ai, porque isso nunca passa, ele falando. E ontem, depois que eu gravei, ele levantou daqui, foi gravar. Aí os amigos dele lá do Facebook, as pessoas que ele tem como amizade, já começaram a mandar mensagem para ele, não, Deus te livrou e tudo. Eu falei, meu Deus, às vezes a gente fica, sabe? Por isso que a gente, né, um dia, tudo bem, acordei tudo bem de manhã. De repente acontece aquilo, sabe? Eu falo que é prova, que é luta, né? Que o crente fala isso. Eu tô passando uma luta, eu tô passando uma prova. E ele já se levantou e, graças a Deus, dormiu bem essa noite. Ele dormiu a noite toda, mexendo no celular, como sempre. Mas graças a Deus, gente, que meu filho está vivo. Tem passado por umas provas grandes na vida dele, mas está vivo. Ele não consegue mais trabalhar em firma nenhuma, gente, porque ele começou a ter muita crise, ele já trabalhou em vários lugares, sabe? E ele queria trabalhar, mas daí a gente não deixou mais ele trabalhar, porque não dá, gente, para ele trabalhar. Ele está trabalhando, de repente acontece uma crise, ele, né? Qual patrão que vai aguentar isso? Não, né, gente? Muita gente já deu oportunidade para ele, muita gente já incentivou ele, muitas pessoas ajudaram ele, tentaram, né? Dar emprego, tudo, mas infelizmente, gente, não dá, né? Ele tem que ficar, e aí ele fica nervoso porque às vezes ele quer ter o próprio ganho dele, a vida dele. E é por isso que às vezes ele pensa assim de casar, gente. Ele pensa, como é que eu vou casar, mãe? Como é que eu. A vida dele tem sido uma luta, desde os 6 anos, gente. Desde os 6 anos que ele tem isso, sabe? Que a epilepsia tenta atrapalhar a vida dele. Eu digo que é atrapalhar, né? E aí, gente, então eu já tirei o vídeo, excluí o vídeo. Quem viu, viu. Quem não viu, sabe que eu passo por isso. E às vezes, como diz, né? Às vezes os dias ruins e os dias bons. Então, e ontem eu fiquei tão assim que eu não consegui nem dizer Deus, obrigado. Não consegui. Não consegui nem dizer obrigado, Deus, porque eu sempre, quando ele tem as crises, eu agradeço a Deus. Deus, obrigado por ter livrado mais uma vez. Obrigado pela vida dele. E ontem eu não consegui porque eu fiquei, sabe, me deu uma tristeza, sabe, de ver aquilo. Enquanto as pessoas estavam me dizendo parabéns lá no Facebook, mandando parabéns para mim, ele estava passando mal, gente. E aí, como é que você se sente no dia do teu aniversário, você passar uma prova dessa? Mas graças a Deus que já está com as marcas ainda, mas mais uma vez Deus livrou ele. E eu tenho mais a que agradecer, né, gente? Porque é o único filho que eu tenho. E eu tenho mais a que agradecer e dizer mais obrigado a Deus, porque mais um livramento ele recebeu de Deus, porque podia ter sido pior. Os empregados que estavam ali trabalhando, né? Um deles viu, ajudou a socorrer, né? E ainda bem, né, que estavam lá e ajudaram a socorrer, porque senão teria. Talvez a gente nem tivesse visto, né? E daí um empregado que estava ali ajudou a socorrer. E eu não sabia que hoje de manhã nós conversando, tem um empregado que está trabalhando ali que ele também tem crise, gente. Pensa então, essas pessoas que têm crise, né? Querem trabalhar e outros que não ganham, né? Outros que o pai não tem condições de sustentar. Esse nosso mundo aí tá. Essas pessoas deviam ser mais reparadas, né? Deviam olhar mais para essas pessoas assim, né? Com o meu filho que tem crise, outras pessoas que nem esse que trabalha aqui, de empregado também, né? Não é fácil, gente. Meu Deus. E graças a Deus agora tá melhor. E eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar,
E eu gravei esse vídeo porque daí eu tirei o vídeo, né? Porque tá tudo só para mostrar, né, a realidade das coisas, que nem tudo é flores, gente. Eu sou assim desse jeito mesmo, porque eu sou alike, porque eu tenho que. Eu não quero. Eu quero viver. A gente quer viver, mas não. Ai, porque tem um problema, a gente não pode. A gente tem mais é que, como diz o ditado, né? Pegar um limão e fazer uma limonada. Tem que sorrir mesmo que esteja passando lutas e provas. Ok, gente? Deus abençoe por estar vendo meus vídeos. E muito obrigada.